Boa tarde com Jesus. Nós vamos iniciar nossa leitura no capítulo 7 do livro do profeta Jeremias. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos fareis habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes? E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados, fazemos todas estas abominações. E por esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, portanto, fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falarei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E lançar-vos-eis de diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que anda fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. E não a si mesmo, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
ó Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dá ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirá: esta é a nação que não deu ouvido à voz do Senhor seu Deus e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e foi cortada da sua boca. Corta o teu cabelo e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. E enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão fora da sua sepultura os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, e pô-los-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinha amado, e a quem tinha servido, e após quem tinha ido, e a quem tinha buscado, e diante de quem se tinha prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como estercos sobre a face da terra, e será escolhida antes a morte do que a vida, por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. E dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor: porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi,
não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com impento na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonhem-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vinde, nem figos na figueira, e até a folha caiu, e o que lhe dei passará deles, porque nos assentamos ainda. Juntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois já o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer e nos deu a beber água de fel, portanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme ao som dos rinchos dos seus fostes, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio entre vós serpentes e basilisco, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse controlar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos? Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oh, se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira,
fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de um irmão nenhum vos fieis, porque todo o irmão não faz mais do que enganar, e todo o próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam-se cansando em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, pois de outra maneira procederá com a filha do meu povo. Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe cilada. Porventura por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais, andam vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a que falou a boca do Senhor para que eu possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, sem que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhes darei a beber água de fel, e os espalharei entre gentios que não conheceram, nem eles nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai, chamai carpinteiras que venham, e mandai procurar mulheres hábeis, para que venham, e se apresse, e levante o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se em lágrimas os seus olhos, e as nossas pálpebras destilem água, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e por terem eles lançado fora as nossas moradas. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada um a sua vizinha a lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios, para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolhe.
Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, gloria-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos dos seus cabelos, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Senhor Deus, Pai Celestial, o teu profeta pregou a mensagem, a advertência, então juízo. E nós vimos aqui a advertência do Senhor, o Senhor chamando os teus filhos, ó Pai, ao arrependimento, para se converterem ao Senhor, porque o juízo estava próximo. Mas eles endureceram a sua cerviz, cerraram os seus ouvidos e não deram crédito às palavras do Senhor, ó Pai. E o Senhor executou o juízo sobre aquela nação, sobre aquele templo, o qual eles estavam confiando. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, ó Pai, que nós arrependemos todos os dias de nossos pecados, de nossas falhas. Porque o Senhor é um Deus de amor, mas também é um fogo consumidor. E nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas fraquezas, confessamos os nossos erros diante de Ti e pedimos perdão, ó Pai. Pedimos a Tua misericórdia, o sacrifício do Senhor sobre nós, para que possamos estar perfeitos diante de Ti, mais alvo do que a neve, e assim possamos ter paz, comunhão com o Senhor, debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Temos esta comunhão contigo, ó Pai, que o Senhor possa estar conosco, ó Deus, nesta tarde, guardando-nos da morte prematura, de enfermidades, guardando-nos das setas do inimigo, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que possamos ter uma boa tarde com o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Cada enfermo seja curado, oprimido, libertado, a bênção da Tua palavra, a bênção do perdão, do sacrifício de Jesus Cristo, possa estar em cada lar, dando a saúde e a vida, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.